tenho aqui junto a mim quem tenha olhado para os diversos homens e mulheres que tomaram conta do leme da história desta localidade, e não só desta localidade, mas desta zona, desta belíssima zona de Portugal. Comigo tenho o António Martins Quaresma, que é historiador, é natural aqui de Vila Nova de Mil Fontes. Sou natural de Vila Nova de Mil Fontes. Meu caro, bom dia. Bom dia. Dizíamos, conversávamos há pouco sobre estes locais, estes parques naturais, estes sítios onde o homem criou raízes e, a partir daí, a natureza e o homem arranjaram uma simbiose para que fosse apreciado cada um destes locais. No caso concreto desta foz do Rio Mira, no caso concreto de Vila Nova de Mil Fontes, esta é uma história que é provável que já tenha sido antecedida da presença romana e da presença árabe. Exatamente. A história do Rio Mira perde-se, como se costuma dizer, na noite dos tempos. Não é? Mas tem seguramente milhares de anos. O Rio Mira, enquanto via de comunicação, enquanto sítio que atrai pessoas para a pesca, enfim, para os transportes, etc., é uma realidade muito antiga, tem seguramente milhares de anos. Porque agora é que nós podemos falar de turismo, porque turismo será uma indústria, passo o termo, recente. Sim. Até ao final do século XIX, ao princípio mesmo do século XX, meio do século XX, ninguém pensava em lazer. As pessoas pensavam era em trabalho ou então em solução para as suas necessidades. E era para isso que serviam estes locais. Exatamente. O que se passa aqui no século XIX, quando começam a aparecer pessoas para tomar os banhos salgados, é o balnearismo. Isto é, as pessoas vão à praia para tomar os banhos salgados, porque os banhos salgados faziam bem à saúde. Curavam banhos doenças, terapêuticos, não é? Terapêuticos e profiláticos também. Claro. E, portanto, as pessoas vinham para a praia. Eram os concorrentes, as pessoas que vinham à praia, de facto, pertenciam às elites, em geral. Sim. As pessoas que tinham as classes mais abastadas. O turismo, propriamente dito, começou só no século XX. Aqui nesta região podemos dizer que o balnearismo é um fenómeno do princípio do século XIX, digamos, do liberalismo. Sim. E que o turismo é um fenómeno pós-guerra, pós-segunda guerra. Digamos que aqui, a partir da década de 50, por aí, não é? Sim, e sobretudo a partir da década de 60, e então na década de 70 ele lança-se definitivamente. Por falar em lançar, temos aqui esta imagem, esta fotografia antiga, estará datada 1933. 1933, e é do local onde nos encontramos, exatamente, com o lançamento desta embarcação. Exatamente. Era um navio de vela, um iate ou palhabote, o tipo de navio, que se chamava Mil Fontes, exatamente porque os proprietários eram de Vila Nova de Mil Fontes e porque o navio foi lançado à água aqui. Esta é a fase de construção do navio que já vimos. E este navio, de facto, destinava-se a fazer a cabotagem entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira e Lisboa, sobretudo, mas também entre o Rio Mira e outros portos. Destes locais, os hábitos também se foram alterando, também pelas necessidades. Muito trabalho agrícola, sim, claro, que agora estará reservado só para alguns, e o trabalho pescatório também foi perdendo influência na estrutura humanística desta zona. Sim, claro, porque nas zonas litorais, a pesca, o comércio marítimo fazem naturalmente parte da vida das pessoas. Mas a agricultura nunca deixou de ter importância. Mais ainda, a agricultura foi sempre a principal atividade das pessoas. Aqui, as pessoas que viviam em Vila Nova de Mil Fontes dedicavam-se naturalmente à pesca. Algumas delas faziam parte das tripulações dos navios que faziam a cabotagem, mas a principal atividade das pessoas era a agricultura. E até porque o Porto também servia para escoar os produtos que a agricultura fornecia. Exatamente, muitos dos produtos eram produtos agrícolas e outros produtos, não sendo agrícolas, provinham de facto do mundo rural, como por exemplo era o caso da cortiça. Mas aqui, de facto, havia muita gente que tinha um modo de vida, digamos assim, anfíbio. Dedicavam-se simultaneamente à agricultura e, na altura do verão, quando o mar permitia, dedicavam-se à pesca. Portanto, a pesca era um pouco o complemento
da vida das pessoas, para o sustento da vida das pessoas. Estamos no concelho de Odmira. Exatamente. O nome Odmira vem de uma bela moura ou vem deste rio que nos dá esta magnífica paisagem e que nos proporciona outro fenómeno geográfico bastante invulgar, que é a subida de dois rios, o Sado e o Mira? Exatamente. Qual é a origem? Bom, nós, antes de mais, gostaria de dizer que estamos no Concelho de Odmira, embora Vila Nova de Mil Fontes já tivesse sido um concelho. Sim, sim. Ele foi sim, criado por lei, por decreto, digamos assim, em 1486 e a partir de 1855 foi extinto e agregado ao Concelho de Odmira. Efetivamente, o termo Odmira, como todos os topónimos, estão normalmente sujeitos a lendas e a interpretações diversas. Uma das lendas será a da Moura, não é? Que terá chamado... Uma das lendas será a da Moura, que diz que... O seu alcaide, não é? Exatamente. No castelo de Odmira existiria um senhor que era o comandante do castelo, chamado Od. O alcaide do castelo teria o nome de Od. E quando os cristãos, subindo o rio nos seus barcos, se preparavam para atacar a vila de Odmira, a mulher do alcaide disse-lhe: Od, mira os cristãos que nos vêm atacar. É claro que isto é uma lenda. É apenas uma lenda. E, na verdade, Odmira pensa-se hoje que é um topónimo muito antigo e que, ou melhor, que é um Ademir, não é? Que é melhor, o termo Odmira, o topónimo Odmira tem dois componentes. É o termo Od e o termo Mira. Os dois componentes não são da mesma época. O termo Mira é um termo muito mais antigo, provavelmente pré-céltico. Possivelmente pré-céltico. Sim. E possivelmente ele tem a ver com a ideia de água, ou seja, de rio. Portanto, no fundo, Mira era o nome que as pessoas atribuíam a esta entidade poderosa que é o rio Mira. As pessoas diriam o Mira, isto é, o rio, a água ou o rio. Quando os árabes, de facto, ocuparam a Península Ibérica e a língua árabe se difundiu, o nome de Od colocou-se junto do nome Mira, cujo sentido já era desconhecido, e então Od, que quer efetivamente dizer rio, passou a estar junto de Mira, também queria dizer rio. E então passámos a ter uma designação Odmira, que queria dizer rio. É um pleonasmo. Bom, no século XVII e XVIII dizia-se rio Odmira, isto é, rio, em 3 diferentes línguas. A vila de Odmira acabou por acolher o nome do rio e ficou hoje em dia, Odmira é o nome de uma vila. António Martins Quaresma, muito obrigado pela sua presença também neste programa e parabéns porque vive num local de eleição. Muito obrigado. Muito obrigado.